Nos últimos dias, terça, quarta e quinta, nós tivemos 3 depoimentos muito importantes na CPI da pandemia. Na condição de testemunhas, foram prestar esclarecimentos. Na terça-feira, o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta. Na quarta-feira, o segundo ministro da Saúde, o Nelson Taixe. E na quinta-feira, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na quinta-feira estava previsto, na quarta-feira, melhor dizendo, estava previsto o depoimento de Eduardo Pazuello. Mas Pazuello não está indo nada bem na preparação que o Palácio do Planalto está fazendo e ele alegou ali uma desculpa super esfarrapada para não comparecer. E na próxima semana vamos ter outros depoimentos, outros esclarecimentos, mas já é possível fazer um desenho e entender o que o governo está fazendo. A oposição. A oposição traçou uma estratégia muito bem definida. Aparentemente, cada semana vai possuir um tema principal para ser atacado, para ser investigado, para serem extraídas respostas por parte dos depoentes. Nessa semana, o grande objetivo da CPI foi avaliar se Bolsonaro ele possuía como política pública a imunidade de rebanho. Sempre lembrando, que é muito importante termos isso em mente, que essa não é uma CPI para avaliar crimes de corrupção. É uma CPI para avaliar a conduta de Bolsonaro. Se Bolsonaro agiu de modo deliberado, se Bolsonaro agiu com dolo para que a população brasileira se contaminasse, resultando em mortes, mas seria uma forma mais barata, entre aspas, do que gastar dinheiro com vacinas, fechar os estabelecimentos comerciais e ter uma perda econômica. Porque Bolsonaro, desde o início de 2019, quando ele assumiu a presidência da República, ele acreditava que a sua principal plataforma eleitoral seria o crescimento econômico, em contraste aos governos Dilma e os governos Temer. Quando veio a pandemia, o próprio Mandetta, no livro dele, falou que Bolsonaro acreditava que esse fechamento de comércio nada mais era do que uma grande teoria da conspiração feita pelos governadores e prefeitos para derrubá-lo. Então a imunidade de rebanho não afetaria, portanto, a economia. Só que isso é um crime contra a humanidade, porque nós temos mais de 410 mil mortos com essa política pública do governo. Então essa primeira semana foi utilizada para avaliar isso. Se o Bolsonaro acreditava na imunidade de rebanho, se os ministros da saúde possuíam autonomia, e se havia algum aconselhamento paralelo de Bolsonaro para receitar a cloroquina, e se dinheiro público foi usado para receitar a cloroquina. Ou o dinheiro público foi utilizado para que a cloroquina fosse usada como política de Estado, política de governo. Nas próximas semanas, possivelmente, pelo que está sendo tudo dito nos bastidores, a partir da próxima semana, nós vamos começar a averiguar e a destrinchar as vacinas. Bolsonaro não quis comprar as vacinas, Bolsonaro se recusou, Bolsonaro negociou. Qual é a grande dúvida a respeito da vacina? Qual é a grande questão em cima da vacina? É isso que vai ser avaliado na próxima semana. O gabinete do ódio, o Carluccio, eles possivelmente vão vir em um outro momento, porque a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia também está presente na CPI. Muitos perguntam para mim quando o Carluccio vai depor. Carluccio vai depor na condição de testemunha também em um momento futuro. Tá? E o que nós podemos observar dos 3 depoimentos? Cada depoimento do Taixe, do Mandetta e do Queiroga foram depoimentos diferentes. O do Mandetta foi um pouco mais político, o do Taixe foi mais técnico e o do Marcelo Queiroga foi um depoimento mais evasivo. Mas ficou muito claro pelo depoimento dos 3, inclusive pelo depoimento do Marcelo Queiroga, por mais evasivo que ele tenha sido, que o Bolsonaro possui uma assessoria paralela para gerenciar a pandemia. O Bolsonaro não dá total autonomia ao Ministério da Saúde, isso ficou claro com o Mandetta. Ficou mais claro ainda com o Taixe, porque o Taixe saiu justamente por não ter essa autonomia e ele falou, olha, quando o presidente começa a fazer uma espécie de pressão, mesmo que velada, para a utilização da cloroquina, eu estou perdendo autonomia. E ele tinha um assessor, um gabinete paralelo, possivelmente do Osmar Terra e do Carluccio, para fazer essa assessoria. E o próprio Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde, em alguns momentos deu a entender, isso não é uma política do Ministério da Saúde, isso é uma política do Bolsonaro, ele não tem essa autonomia. Nenhum dos outros tiveram. Nem o Mandetta, nem o Taixe, nem o Pazuello. Queiroga agora vai ter? Aparentemente não. E também ficou muito óbvio como a luz que está iluminando o meu rosto e também como a beleza com o meu cabelo milimetricamente cortado, que o Bolsonaro fez uso da cloroquina como política de Estado.
inclusive passando por cima do próprio Ministério da Saúde. Porque aquele dinheiro que foi destinado para os laboratórios do Exército, para a produção da cloroquina, hidroxicloroquina, isso foi feito sem passar pelo Ministério da Saúde. Tanto que o próprio Taishi abandonou o governo, pediu demissão porque ele não queria ficar com a sua reputação manchada por conta da receita de cloroquina, porque não tem eficácia comprovada. E por mais que o Marcelo Queiroga tenha ficado super constrangido na CPI, a ponto de não responder as perguntas sobre cloroquina, se ele concordava ou não, isso está ficando óbvio. Por que ele ficou constrangido de responder sobre cloroquina? Ué, os outros responderam numa boa, mas ele não quis responder. Então, já ficou muito claro alguns pontos. Bolsonaro tem um aconselhamento paralelo para as questões da Covid. Ponto. Bolsonaro insiste com a cloroquina para todos os seus ministros. Foi com o Mandetta, foi com o Taishi e agora é com o Marcelo Queiroga, porque ele poderia ter falado, não, isso acabou, não concordo, o próprio presidente retirou, mas ele não retirou, não foi falado isso. Então nós podemos supor que sim, vendo todo o constrangimento que ele se apresentou ali. Então nós podemos concluir isso. Houve uma espécie de negacionismo do Bolsonaro? Sim, ficou claro com a fala do Mandetta. Bolsonaro negou a ciência, Bolsonaro promoveu a cloroquina e ele tinha um gabinete paralelo. O que falta saber é, Bolsonaro boicotou a compra das vacinas? Isso aí é um ponto que nós temos que descobrir. A defesa do Bolsonaro nos últimos 3 dias foi uma defesa péssima, uma defesa ridícula, feita por pessoas fracas ali. Levantando teorias da conspiração, Luiz Carlos Reis falando coisa que ele não entende, ele se perdia no que ele está falando, ninguém mais dá moral para Luiz Carlos Reis lá de Rancho Queimado, falando um monte de asneira, um monte de bobagem. Tomou até um pito do Alto Alencar falando que ia aplicar no Luiz Carlos Reis uma vacina de aftosa, antirrábica nele. Talvez estivesse mesmo precisando, mas isso é outra história. A tropa de choque do governo é uma tropa de choque muito fraca, e isso ficou provado. Tanto que o Bolsonaro rapidamente já abandonou a tropa de choque. Abandonou. Ele vai adotar uma outra estratégia porque negociar com o Renan Calheiros não deu certo. E isso foi mostrado pelos jornais e as notícias. Tanto é que agora ele trouxe o Carluccio, trouxe o Gabinete do Ódio, a BIM Paralela, a BIM B, Alexandre Ramagem, toda aquela galera que a gente já tem conhecimento para investigar os seus adversários na CPI. Esse é o objetivo de Bolsonaro para minar principalmente Renan Calheiros, porque Renan Calheiros está numa posição muito confortável hoje. 7% apenas da população rejeita a CPI. Então o Renan Calheiros hoje ele tem um apoio maciço da população brasileira. E isso dá um empoderamento ao Renan, que já é o político mais poderoso hoje no momento. Renan Calheiros tem um poder que ele nunca teve na sua história. E ele gosta disso porque ele adora os holofotes, ele é uma diva, o Renan Calheiros. Ele é uma diva da política. E ele é uma águia. E vai debater com quem? Marcos Rogério? Girão? Jorginho? Ciro Nogueira? Não tem nenhum deles ali. Tem gabarito, tem estofo, tem vocabulário, tem inteligência, tem etiqueta para bater de frente com o Renan Calheiros. O único que tem ali uma condição, que agora foi colocado por Bolsonaro, é o Fernando Bezerra, que é um senador que tem uma boa oratória, tem uma boa dialética, mas ele sozinho pode ser insuficiente. Então o governo já percebeu que a vaca foi pro brejo. E para piorar a situação, com esse ataque paralelo feito pela BIM, o general Augusto Heleno vai ter que depor. E ele não tem papas na língua, ele vai bater de frente com o Renan Calheiros? Pode ser que aconteça, não seria uma coisa muito inteligente. O Eduardo Pazuello conseguiu fugir. Mas se a depender do que aconteceu, dependendo, a gente viu o que aconteceu com o depoimento do Queiroga, se ele for cutucado da forma como o Queiroga foi, pelo Renan Calheiros e pelos outros senadores, vai ser um desastre. E o governo já está até pensando em largar a mão do depoimento do Pazuello, seja o que Deus quiser. E pode ser que o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, também preste depoimento. O governo está morrendo de medo porque Guedes é linguão. Ele tem língua solta, ele não consegue, ele é sincerão. E ele também não tem mais nada a perder. Então o governo perdeu na CPI, não conseguiu articular, não tem espaço para negociação, bate cabeça, como eu falei recentemente para você, é uma guerra no ministério. Nos ministérios, o Onyx Lorenzoni bate cabeça com briga publicamente, não publicamente, mas isso está vindo a público, briga com o general
Luiz Eduardo Ramos. Uma situação complicadíssima, complicadíssima. Então sobra o Carluccio, que é bélico. Não combina para uma CPI, que você não tem que ser bélico, você tem que ser gentil, você tem que ser político. Isso, Bolsonaro não é político. Com político não, péssimo, né? Mas enfim, essas foram as percepções dessa primeira semana de CPI. Fizemos uma cobertura exaustiva, vamos continuar cobrindo ao longo dos próximos dias, porque é um assunto quente, é um assunto que vai reverberar ainda muito. 2022 passa por ele, passa pela CPI. A própria liberdade de Bolsonaro passa também pela CPI. E nós estamos acompanhando a história sendo feita. E eu vou trazer aqui para vocês as minhas percepções, então se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam no Twitter também. E no Instagram, Twitter @profileooficial, e no Instagram é canal Profiléo.